Bons dias a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro civil e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em cálculo estrutural, utilizando as plataformas Autodesk Revit e Autodesk Robot. Neste vídeo, eu vou apresentar o sistema que eu criei para fazer o dimensionamento de lajes e a gente vai dimensionar as lajes para esse sisteminha aqui. Esse aqui é o edifício do qual a gente vai desenvolver o projeto estrutural completo dele. Mas sem mais delongas, vamos ao trabalho. Vou aqui na planta de térreo. Vou pegar um piso. Vai ser o meu pano de laje. Ferramenta retângulo. Vou desenhar. Já aproveito aqui no momento que eu estou desenhando e confiro se o sentido do vão aqui, a direção do vão está correta. Então tá. Ele já identifica para mim, ó, indicando a direção do vão. Vou criar um similar. Vamos criar 4 panos de laje para esse exemplo. Também direção do vão correto. Também a direção do vão já correta. Novamente, ferramenta retângulo. E criamos os 4 panos de laje do qual a gente vai fazer o dimensionamento. Eu vou apagar esse identificador, selecionar todas as instâncias visível na vista e vou deletar. Eu vou colocar aqui um identificador que eu mesmo criei, que é o identificador de pisos das solicitações de esforço. Eu chamo ele de identificador dos esforços solicitantes. Eu vou nomear os panos de laje aqui. 1, 2, 3 e 4. Vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Esses identificadores, eles são inteligentes. Vamos aqui em arquitetura, anotar. Pegar um identificador daquele de sentido do vão. Colocar ele aqui, veja que ele recebeu agora já o mesmo código que eu lancei lá. Então, quando você altera um elemento no Revit, ele altera os identificadores, é bem dinâmico. Eu vou lançar os vãos aqui. Ele me pede para lançar os vãos, né? E a viga transversal 5 metros. Veja que ele já me apresentava aqui o peso próprio desse pano de laje. Ela é uma laje H8 com altura de 12 para forro, né? Eu tenho vários panos de laje para escolher aqui. E ele me passa o peso próprio e a sobrecarga, está em tonelada, 240 kg mais 100, né? Ele já me calculou a área dessa laje e ele calcula para mim qual a carga permanente que vai ser direcionada para a viga paralela. Porque tecnicamente, uma laje unidirecional, ela descarrega sobre as vigas principais, as vigas transversais. Mas a norma nos pede para fazer uma consideração e a gente transfere 30% do valor desse peso para as vigas paralelas. Então ele faz para mim, na hora de eu fazer o carregamento depois no modelo analítico, ele já apresenta para mim aqui quanto eu tenho que colocar de carga permanente nessa viga paralela e quanto eu tenho que colocar de carga acidental nessa viga paralela. Ele já envia para eu poder... Isso depois vai entrar nas combinações de cálculo, né? Para a gente fazer o dimensionamento das peças. Só adiantando a respeito do modelo analítico, vocês vão perceber que no Revit nós desenhamos em 2D e ele gera o modelo 3D e também gera automaticamente o modelo analítico. Esse é o modelo cujo qual a gente vai carregar, como é feito nos demais softwares como o TQS, CIPCAD, Ebrick. Vamos fazer o carregamento nele e daqui a gente exporta direto para o Robot. Por dentro do Revit mesmo a gente exporta ele para o Robot e lá a gente faz a análise dos esforços solicitantes. Voltando aqui para a nossa laje, vamos terminar de lançar os vãos.
Pessoal, automaticamente, a hora que eu estou preenchendo esses vãos aqui, isso está sendo direcionado para uma tabela e lá vai ser feito o cálculo dessas lajes. Então vamos lá. Estamos aqui. Bom, eu vou fazer uma apresentação breve dessa tabela para vocês. Então a gente numerou os panos de laje, eles vieram para cá. Aqui tem uma pequena descrição dele, o nível onde ele se encontra. O tipo dessa laje, né, é uma H8 com altura total de 12, uma laje de forro. E aqui os vãos que a gente lançou lá e as vigas transversais que a gente lançou lá. Aqui ele me deu a carga permanente nessa laje, né, aqui a sobrecarga e por aí vai. Ele vai me dar todas as informações com relação à peça. Ele está me dando aqui a altura total dessa laje, ele está me dando a altura da capa de compreensão, a largura da faixa de influência, o diâmetro da barra nativa e assim, todas essas células em azul, são dados que já vieram preenchidos da laje. Resistência característica do concreto, resistência do aço e outros dados. Em laranja, eu tenho um resultado importante, que aqui é a quantidade de barras necessária nesse pano de laje. Depois eu tenho que lançar uma quantidade adotada aqui, a gente inicia com 0, todo o dimensionamento. A gente sempre inicia com os menores panos, né? E com 0 para ir fazendo o dimensionamento. Terminando de apresentar a tabela aqui para vocês. Em rosa aqui a gente tem a separação do cálculo. E em cinza a gente tem os cálculos. Então esse sistema nada mais é do que uma planilha de Excel, onde eu fazia esse dimensionamento de laje por uma planilha, eu transferi o cálculo aqui para dentro e consigo fazer o dimensionamento por aqui, o que me dá muito mais produtividade, porque isso já, na verdade, é parte do processo da construção do modelo analítico para depois realizar o dimensionamento das peças, né? Então ele vai me passando os cálculos, aqui é cálculo do carregamento na faixa de influência, cálculo dos esforços solicitantes na faixa de influência. Depois eu tenho aqui a verificação da profundidade da linha neutra. Eu tenho em azul é só o código para eu não perder depois, na hora que tiver vários panos, né? E tudo que está em verde aqui é porque é positivo. Se ficar vermelho é porque tem erro e a gente vai fazer a análise. Em verde é que está ok. O dimensionamento da armadura, os cálculos, aqui um resultado da armadura ali, do percentual de utilização. Veja aqui um passou, os outros 3 não, né? Verificação da flecha. Aí os resultados de flecha, né? Uma coluna aqui para verificação visual, né? E mais alguns cálculos aqui com relação às características mecânicas dos materiais, né? Aqueles cálculos de sempre dos nossos conhecidos cálculos de estrutura. Nessa tabela resumida, a gente tem as informações principais. Então eu tenho aqui o vão, eu tenho a barra nativa, essa barra nativa pode variar. Se você alterar em uma barra aqui, como são todos do mesmo tipo, ele pede para alterar em todos. Então você pode variar essa barra nativa. Eu costumo trabalhar com barra adicional no máximo de 6 mm. Então até 3 barras de 6 mm eu mantenho aquele pano. Passou disso, eu aumento a altura do pano. Porque encarece demais na prática, na hora da compra, encarece demais você trabalhar com barras de mais de 6 mm. Então acaba sendo viável você aumentar a altura do pano. Mas em algumas situações onde a gente, às vezes um pano só se destaca dentro de uma laje e a gente quer fazer um reforço nele, é válido de se observar alterar essa barra nativa do trilho ou a barra de aço adicional. Bom, aqui ele me dá a informação da quantidade de barras necessária. Esses panos eu fiz propositalmente, esses vãos, né, para a gente já identificar e eu explicar como funciona o processo de dimensionamento aqui dessa planilha. Então eu já fiz eles nos tamanhos conhecidos. Vejam que para 2,55 m de vão, com barra nativa de 5, ele não me pede nenhuma barra adicional. Aqui é o K, é a relação X sobre D, é uma relação normativa, tem que ser menor do que 0,45, está na 6118.
Essa é a relação da linha neutra capa de compressão. Então, se tiver verde aqui, quer dizer que a nossa linha neutra está dentro da capa de compressão. Esse é o percentual de utilização do aço. 100% seria o ideal, né? E passou de 100%, quer dizer que está faltando aço na estrutura. E aqui a verificação da flecha. E essa aqui no final, se há necessidade de ser colocada uma contraflecha ou não. Então veja, nesse segundo pano aqui, olha que interessante a nossa análise. Até 2,55 m de vão, para uma laje H8 com essas características de barra, duas barras nativas de 5, eu consigo vencer um vão sem aplicar contraflecha de até 2,55 m. De 2,55 a 3,25, por exemplo, se eu mudar isso aqui para 2,60, veja que ele já não passou aqui no aço. Ele pediu um pouquinho, a quantidade de barra necessária, ele pediu 0,1, mas eu sou obrigado a vir e colocar uma barra para que ele passe lá. E aí fica subutilizado, estou usando só 60%. Então coloque-se 0 aqui. E veja que ele não passa, no máximo 2,55. E aí de 2,60 a 3,25 ele vai pedir uma barra para passar. Ou seja, um vão de 3,25 a gente vence com um trilho com barra nativa de 5 e mais uma adicional de 6 mm. E sem a necessidade de aplicar contraflecha. De 3,25 a 3,60 a gente vence com 1,6 barras. Eu sou obrigado a lançar duas, arredondar para cima, né? Ele faz uso de 88% da armadura. E ele pede já uma aplicação de uma contraflecha aqui de 1,03. E para fazer a demonstração, veja que com 3,7 ele já pede 1,8 barras. Mas mesmo que eu vier aqui colocar duas barras, ele não passa na flecha, ó. Porém, se eu vier aqui lançar 3 barras, ele passa na flecha, porém fica um pouco subutilizado. Mas veja que já não compensa mais, porque eu estou lançando uma barra a mais de aço aqui para ter um aumento só de 10 centímetros no vão. Então começa a compensar você aumentar a altura da laje. Esse foi a apresentação do sistema de dimensionamento de cálculo de laje. Futuramente, nas próximas aulas, a gente vai estar desenvolvendo esse projeto. Eu desejo um bom dia a todos, obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais.